Olá, muito boa noite. Tô assim, de touca, porque eu estou morrendo de frio. Tô com muito frio. Aqui eu nem sei quantos graus, mas a última vez que eu olhei estava 3 graus. Então, se tu reclama de frio com 15 graus, faz favor, pense em nós, pense em mim. Gente, hoje o tema, eu tô parecendo uma hipster, né, com esse, com esse colar e essa touca, mas tá tudo certo. O tema da live de hoje é desafios no empreendedorismo. Então eu vou aguardar as pessoas entrarem aqui e a minha convidada de hoje entrar também, que é a Laura. A gente vai falar um pouco sobre a nossa história, sobre quais são os desafios que a gente enfrenta empreendendo, porque são vários, né? Então, vou aguardar o pessoal entrar. Boa noite, Gustavo. Tá frio. Tá muito frio. E aí vamos aguardando o pessoal entrar. E a Laura também, deixa eu ver se eu vou convidar ela. E vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Quem tem dúvidas, perguntas, por favor, questione. E. Olá! Oiê! Eu não vi tu entrando na live. É que não tinha aparecido para mim ainda o convite para entrada, aí eu Ah, entrei na live. tá. Sabe que eu ia esperar tu entrar pra. Ah, tá. pra... Não, tudo certo. Ah, eu tava falando que as pessoas que tiverem dúvidas e tiverem questionamentos ou que querem contribuir com algo, com alguma experiência, também são muito bem-vindas. Laura, minha amiga linda, maravilhosa. Gente, assim, a Laura ela é minha amiga. Então, assim, essa conversa vai ser um pouco informal, digamos assim, tá? Vai ser diferente das outras lives que eu fiz aqui, porque a gente se conhece, Me né? conhece? Então, seja muito bem-vinda às lives que eu faço aqui no Instagram. Muito obrigada por aceitar esse convite. E se apresenta, para quem não te conhece, que tá aqui, eu acho que vai ser legal. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? É um prazer dividir esse momento contigo. Então, meu nome é Laura, sou formada em estética e cosmética há mais de 4 anos. Já trabalho na área da beleza há uns 6, 7 anos, mas atualmente na profissão mesmo há 4 anos. Muito bem, muito bem. E tu empreende há quanto tempo, 4 Laura? anos. Um pouco Sério? mais de 4. 4 anos? É o mesmo tempo que o meu? Fevereiro de agosto de na verdade vai fazer 4 anos agora em agosto. 4 anos. Meu Deus, que loucura! Eu pensei que era muito mais. Não. Na verdade, eu trabalhava também nessa área junto, né? Trabalhava na empresa e atendia depois do expediente, mas Sim. empreendendo mesmo vão fazer 4 anos. Foi em 2020 quando eu saí da empresa e decidi empreender na minha área. Fantástica. Então, vamos falar sobre os desafios, então. Gente, eu sempre separo aqui algumas perguntas para fazer para o convidado, mas a gente vai conversando e vai debatendo sobre isso. Quais foram os desafios que tu percebeu que foram maiores assim na tua carreira, que atualmente também te fazem, assim, são desafios assim, que para ti não são problemas, são desafios. A gente tem que falar sobre desafios. Na verdade, eu trabalhei 10 anos como CLT, né? Dentro de uma empresa. Então, o primeiro desafio, quando eu decidi que eu queria empreender, né? Eu decidi ir para a área da estética, eu sabia que a partir do momento que eu me formasse, eu ia querer trabalhar com aquilo. Então, o primeiro desafio é tu sair de uma empresa, né? Que tu só chega, faz o teu serviço e vai embora. E saber que a partir daquele momento é tu que é a tua chefe, é tu que vai fazer tudo, né? Desde tu que vai comprar material, tu que vai atender, tu que vai agendar, né? No primeiro momento a gente começa. Eu comecei sozinha, por exemplo, né? Não tinha uma equipe, ninguém fazia nada comigo, então era tudo eu.
Então, o primeiro desafio realmente é tu organizar tudo isso, né? E buscar a clientela, que é o que a gente quer, né? Os clientes, os pacientes. Então, o desafio é tu conquistar esses pacientes. Eu já tinha alguns, como fazia já algum tempo que eu atendia depois do expediente, eu já tinha muitas clientes, né, que já conheciam o meu trabalho como design de sobrancelha e como maquiadora, que era o que eu fazia antes de me formar em estética. Então eu já tinha alguns conhecidos, né? Então, que me ajudaram ali no começo. Mas quando tu começa do zero, é bem complicado essa questão de clientes, principalmente. Eu ia falar, essa questão, para mim, foi o mais difícil foi a questão de, tá, eu vou sair de um lugar que eu ganho um salário, né, Também. um valor fixo, e vou, assim, trabalhar por conta própria e não tem previsão. E realmente, hoje empreendendo, cada mês é faturamento, não é sempre a mesma coisa que a gente recebe. Então, cada mês e cada época é uma coisa. Mas a insegurança, para mim, era muito grande com relação. Eu vou sair do escritório e aí vou trabalhar sozinho, será que eu vou conseguir me sustentar? Isso Então, também. essa é uma insegurança que eu acredito que todo mundo passa, mas, assim, como dica, eu sempre falo, olha, se tu tá bem estruturado, se tu tem uma reserva de emergência e tu já tem uma certa clientela, como aconteceu contigo, Sim. as chances de darem certo são maiores do que se tu não se planejar. Simplesmente sair do Aí. local onde é que tu tá e resolver empreender. Não é assim que funciona, até porque tem várias coisas que tu precisa, né? Então, realmente concordo contigo que esses são os maiores desafios. E atualmente, assim, qual que é o teu maior desafio? A clientela? Hoje, devido à transição, né, de cidade, como eu já tinha uma certa clientela em Veranópolis, vim para Bento. Então, hoje, ainda assim, é fazer o meu nome aqui em Bento. Em Veranópolis eu tenho, né, tenho as minhas clientes lá, mas hoje a maior Dificuldade é desafio isso. realmente é fazer o meu nome aqui. Sim, são áreas diferentes, né? A minha e a tua, mas eu acredito que grande parte, bom, de mim, grande parte vem de indicação. Também. E o pessoal confia mais por indicação. Eu acredito que no teu trabalho também seja Sim. assim, porque é uma parte de estética, né? Então, o pessoal confia mais por indicação. Então, eu acredito que uma dica que a gente pode dar, né, é essa questão de fazer networking. Isso quer dizer o quê? Conhecer as pessoas, ir para eventos, passar o teu contato adiante, sabe? Lógico, eu sempre faço essa ressalva que dentro do direito é um pouco mais Sim. complicado, porque tem questão Tem do código de ética da OAB. Mas, no geral, assim, fazer um networking é essencial. E, assim, eu sou uma pessoa muito descarada, que qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô falando que eu faço registro de marca, que eu atendo empresa. Isso A é Laura bem sabe importante. muito bem. Eu vou te dizer que eu tenho um pouco de dificuldade em me divulgar, tá? Eu me autodivulgar. Que nem tu disse, né? Eu tenho essa dificuldade ainda de chegar nos lugares, dizer, não, eu faço, né? E tudo mais. Mas é bem importante a gente ter isso, porque não adianta. É a indicação, mas as pessoas às vezes não te conhecem. Então, se tu não chegar e não falar, elas daqui a pouco não vão saber. Então, é uma forma de acabar divulgando o teu trabalho, né? Chegar, conversar, enfim. Esses dias aconteceu que eu entrei numa loja e aí eu fui para ver o valor de um perfume e aí a gente começou a conversar e tudo mais e aí a dona disse, deixa teus cartões aqui, né? Até eu fiz também uns vouchers de desconto e acabei deixando lá. Só que às vezes a gente chega e tem essa vergonha, às vezes, de falar, mas não tenho vergonha. Isso é bem importante. É uma dica que eu tenho que seguir para mim, mas para quem está empreendendo também. Tem que falar, tem que conversar, né? Não ser tão invasiva, óbvio, mas tem que Sim, falar do teu trabalho. tem que pôr a cara a tapa. Eu sempre me lembro, gente, assim, ó, eu qualquer lugar é lugar para fechar negócio. Qualquer lugar, Qualquer. definitivamente, tá, gente? Definitivamente. Mas, enfim,
Eu costumo lembrar, eu me lembrei agora de uma época que eu estava trabalhando no escritório, mas eu já trabalhava, atuava por conta também, e eu fazia academia. E nessa academia eu tinha algumas pessoas conhecidas. E dentro dessa academia tinha um contador, que eu sabia que ele era contador, e eu conhecia ele de vista, a gente já tinha se esbarrado na faculdade e tudo mais. E eu, assim, gente, conversando com ele, ele é sempre muito simpático e tal. E eu falei assim, não tá afim de fazer uma parceria comigo? Eu Olha falei ali. bem assim, não tá afim. E daí ele falou, claro, e tal. E daí a gente foi conversando e rende frutos até hoje essa parceria. E eu fiz essa parceria na academia. Ah, Então, que legal. assim, gente, é ruim, é desconfortável, não é a coisa mais confortável do mundo tu falar assim, vamos fazer uma parceria, mas eu às vezes vou na brincadeira e dá certo. Então, é uma indicação muito legal fazer, assim, ser meio Sim, fora da chegar, caixa, assim, sabe? às vezes não digo não na brincadeira, agora não me vem a palavra, mas tipo, numa conversa, né, do dia a dia, assim, dá uma brechinha, a gente conseguir, né, falar um pouquinho, ou que nem falar, vamos fazer uma parceria, né? Foi uma parceria que deu certo, então é uma dica realmente para quem quer e quem está empreendendo é fazer isso mesmo. Tô lendo aqui os comentários. O Rafael colocou boa noite, que essa live seja espetacular como vocês são. Vão pra cima, vão muito longe. O Obrigada. Rafa é meu seguidor fiel, querido. Tá sempre me acompanhando aqui. Que bom. E Felipe, meninas de ouro, todo o sucesso do mundo. O Felipe a gente conhece. Obrigada, é. Obrigada, Felipe. E Laura, com relação à falta de recursos financeiros, né? A gente já passou e ainda passa às vezes. É melhor dizer que não, né? Mas por esse Vamos. desafio. Mas como que lida com a falta de recurso financeiro? Olha, quando tu começa, né? Eu vou a partir de hoje começar a empreender. Primeiro, tu já, né, comentou antes também que tem que ter uma reserva, ou tem que ter uma organização ali, né, para te dar o primeiro passo. Mas cada mês, como tu comentou, cada mês é um mês e uma dica que eu dou principalmente, né, para quem na minha área, enfim, né, da área da estética, é que a gente começa e a gente quer abraçar o mundo. Nossa, eu quero comprar todos os produtos, todas as tecnologias, eu quero, meu Deus, e aí a gente investe muito. Eu já passei por isso, investi em muitas coisas, produtos que venceram, aparelhos que depois eu tive que lutar para conseguir vender. Então, primeiro é bem importante a gente avaliar bem o que a gente vai comprar, né? Como a gente vai começar, porque a gente quer tudo. Mas depois de um tempo a gente vê que Não é tudo aquilo que a gente necessário. queria metade, a gente não precisava ter. Então, É isso. E isso é muito interessante, é uma dica muito interessante para quem é da estética, porque eu não sabia disso. Na área do direito, muitos pensam em assim, eu vou iniciar, vou ter um escritório top, assim, um escritório muito bem localizado, assim, assado, investe no escritório, só que daí não tem cliente. isso E eu digo, eu comecei no digital, continuo no digital, continuo trabalhando por casa e assim foi a melhor escolha que eu fiz e continuo tendo clientes. E eu atendo muito no digital, então eu não vejo necessidade de ter um escritório. Então é a mesma coisa dos produtos, sabe? Às vezes tu não tem necessidade de comprar, de ter várias coisas. Lógico que essa parte estética, o interessante é ter um local, com certeza, né, para tu sim, atender as clientes, porque é necessário. Mas não sendo necessário, sabe? mas eu digo Coloca na balança, tipo, isso aí. quais gastos eu vou ter que não são necessários, né, Até logo no questão início. de, mesmo, né, na área, enfim, a gente quer sair, eu até hoje, eu não tenho a minha clínica como eu gostaria de ter. Mas vai O ter. meu sonho, né, eu tenho tudo já planejado na minha cabeça e no papel, de como eu gostaria, mas eu ainda não tenho. Então, assim, a gente tem que começar dando os passos, como diz o ditado, né, conforme a perna, porque a gente também quer sair da faculdade querendo aquela clínica linda, maravilhosa, né, com todas as tecnologias. E não é bem assim. Eu saí da empresa, quando eu comecei a empreender, eu atendia na minha casa mesmo. Então, eu não tinha aquele custo de aluguel. E hoje uma coisa também que eu indico para quem quer começar a empreender
principalmente na área estética, enfim, ou algum serviço que possa fechar uma parceria com alguém ou algum espaço que daqui a pouco já tenha, né, um espaço montado. Isso também é bem importante, que é o que eu faço hoje, né? Eu tenho uma parceria, uma parceira que já tem um espaço, né? Já, enfim. E aí eu acabo deixando porcentagem para ela, ao invés de ter aquele custo fixo todo mês, eu deixo porcentagem. Então, para mim, que estou começando, né, um novo momento aqui em Bento, hoje é mais fácil fazer assim. Sim, é um jeito de se virar, né? Conforme a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. É, Porque essa questão de ter parcerias, né? Volta essa questão de ter parcerias e fazer networking. É muito importante, porque aí tu tendo parceria, ambas se ajudam, né? gratidão. De grupo de empreendedor. Então, a gente vai num grupo de mulheres empreendedoras, é muito legal. Se tu precisa de ajuda, elas se ajudam. Então, é muito legal ter esse apoio também com pessoas que Isso não aí. precisa ser da mesma área que tu, mas Não, que mas empreenda. isso aí. Porque digamos assim, tu sabe o sofrimento, tu sabe o que aquela pessoa passa, tu sabe, né, a situação que o empreendedor está passando ali. Então, é bem interessante essa questão de fazer parceria. E aí, a gente fala de parceria, mas também tem concorrência. Como lidar com a concorrência acirrada no mercado. Olha, na área da estética, eu vejo que todas as áreas, na verdade, tem uma demanda bem grande, né? Eu falo na área da estética porque é o que eu vejo mais de perto, mas também advogado, se tu for ver, tem bastante, Sim. né? Assim como qualquer outra profissão. Mas eu sempre Sim. digo que a gente tem que achar alguma coisa que seja um diferencial, oferecer alguma coisa diferente para o nosso cliente, para o nosso paciente. Tentar, de alguma forma, no atendimento, ou às vezes é uma simples. Ou, até hoje, no final do atendimento, eu fiz uma massagem no rosto, que eu costumo fazer uma massagem mais rápida, né? Mais rápida no sentido de tempo. E aí eu acabei ficando um pouquinho mais ali. Isso agradou a cliente. Depois ela me mandou mensagem, ela disse: ai, adorei o atendimento. Então, daqui a pouco, achar um diferencial, porque igual tem muita gente que faz. É. Então, achar alguma, ou até um mimo, o que eu gosto de fazer bastante também, em datas comemorativas, no mês, enfim, fazer um mimozinho para entregar para cliente quando ela vem no consultório, para poder ter algum diferencial e tratar cada um de uma forma personalizada, né? Que hoje as pessoas buscam muito isso também, principalmente na área estética, que tu vê todo mundo igual, né? Sim. Essa questão de fazer o trabalho personalizado, isso vem muito forte no mercado, pelo que eu tenho estudado e pelas mentorias que eu fiz também. Essa questão, tu se destaca. Essa questão também de lembrar de aniversário e tudo mais, de datas comemorativas, é muito importante. Se destaca também, percebo isso. Então, realmente, essa questão da concorrência vai depender muito do teu atendimento, penso eu, né? Do teu Sim, atendimento e do que tu se destaca realmente. Porque às vezes o jeito que tu fala, e assim, vai depender muito da identificação da pessoa contigo também, com o teu jeito, né? sim, com certeza. Com o teu jeito que tu atende. Mas se tu atender bem, né, automaticamente tu vai ter um retorno positivo. E além disso, eu acho que algo, um diferencial também que eu estudei é a questão do rapport, que é, por exemplo, se eu vou dar um exemplo assim, simples, tá? Por exemplo, assim, vem no meu escritório, na minha clínica, uma pessoa que é mais fechada. Então, lógico, tu não vai ser grossa nem nada do tipo, mas tratar a pessoa do jeito que ela é. Então, se ela é um pouco mais fechada, tu vai ficando um pouco mais fechada e aos poucos tu vai dando abertura para a pessoa. E vice-versa, se for uma pessoa muito animada. Porque se for uma pessoa muito animada e tu for fechada, ela não vai gostar de ti. Ela não vai Então, se identificar, né? tu vai ser animada também. Isso gera identificação com a pessoa, com o cliente. Então, isso atrai mais clientes e isso te destaca, querendo ou não, da concorrência. Então, uma dica que eu posso dar também é pesquisem técnicas de rapport. É muito interessante, eu gosto.
eu aplico no meu negócio e dá certo. Mas o que vem, lógico, é um conjunto de fatores, mas eu acredito muito nessa Né? Claro, questão. fazer um bom trabalho, tudo isso, né? Mas eu digo, às vezes, tu faz um bom trabalho e aí a gente diz, meu Deus, mas eu, né, ai, não tenho cliente, enfim. Pensa em alguma coisa diferente, algum diferencial teu, né? Alguma coisa tua que vai fazer a pessoa lembrar de ti quando ela estiver no teu espaço ou quando ela falar, ai, procedimento estético, bah, aquilo me lembra a Laura, enfim, né? É, e ela te indica, né, para um atendimento bem feito, gera indicação. E aí automaticamente vai, a roda vai Vai girando, né? gerando, né? O Rafael falou assim: o denominador comum de todo empreendedor é ir contra o que todo mundo está fazendo. É, mas às vezes a gente vai na mesma maré que todo empreendedor. Mas sim, a gente tem que ter o nosso diferencial, porque senão É, se tu no é igual a mundo de todo hoje, mundo, onde todo mundo faz a tu mesma vai ter o coisa, mesmo resultado que todo mundo, né? isso Então, aí. Então tem então que ter não. algum É, diferencial ali para alguma coisa, né? Cada um no seu, enfim, no seu jeito, ou enfim. Por mais pequeno que seja o detalhe, faz a diferença. é. E com relação à parceria, a gente já falou bastante sobre isso, mas quais são os principais desafios, assim? Porque, assim, fazer parceria, sim, todo mundo quer, todo mundo faz, é legal, é divertido, mas existem vários poréns. Depende do tipo de parceria e surgem desafios quando a gente tem pessoas parceiras do nosso lado. Então, qual que é o principal desafio, assim? Eu vou fechar aquela parceria. O que que eu tenho que analisar antes de fechar aquela parceria, sabe? Eu, na minha área, principalmente, a gente tem que estar alinhado na mesma ideia de trabalho, por exemplo, né? Hoje, a área da estética, existem diversos tipos de procedimentos. Eu trabalho na linha da cornoterapia, por exemplo, que é uma linha diferente da área da estética. Então, eu tenho que, na verdade, procurar parcerias que também tenham essa visão, essa mesma visão que eu tenho, para que a gente possa trabalhar juntas. Porque, vou fazer, né? Que a gente falou, é simples, vamos fazer uma parceria. Mas e aí, tu tem que confiar naquela pessoa também, e ela tá na mesma linha que tu, na mesma ideia de atendimento e do procedimento que tu. Eu vou dizer que eu já fiz parcerias, enfim, com lugares que não me rendeu nenhum retorno, que não me deu nenhum retorno, né? Eu Que aí também. a pessoa, né, eu fazia a minha parte, mas a pessoa não fazia parte dela. Mas aí eram pessoas assim que eu nem também não conhecia direito, sabe? Então hoje, um exemplo também, né? Hoje eu faço uma parceria com uma colega minha que foi colega de faculdade, né? Também passou por diversos processos, enfim, até ter o espaço dela. E a gente trabalha na mesma linha. Ela trabalha na parte mais injetáveis e eu, né, na parte mais da cosmetologia. Então a gente se une. O meu trabalho se une com o dela e aí juntas a gente consegue oferecer um trabalho melhor. E aí uma acaba ajudando a outra, porque o que eu não faço, ela faz. E o que ela faz, eu não faço. Então a Isso, gente consegue complementar. isso é muito interessante, né? De questão de complementação. Isso. Por exemplo, na minha área, eu busco, por exemplo, contadores ou designers gráficos, porque a partir do momento que tu faz o logotipo, tu já protege a marca, né? Tu já Isso faz aí. o registro de marca. Isso é um combo que tu pode oferecer para o cliente muito interessante, né? Então, lógico, tem que pensar em cada empreendedor, em cada empresa e naquilo que tu pode oferecer de melhor, né? Juridicamente falando, agora eu vou puxar Ah, a farinha para o meu saco aqui. Juridicamente falando, assim, o ideal seria fazer um contrato de parceria, porque ambas as pessoas se sentem seguras e tá ali, estipulado, obrigações, deveres de cada parte, se tem indicação por percentual, quanto vai ser, como vai se dar o pagamento. Então, toda essa parte eu acho interessante estipular em contrato. Mas, lógico, às vezes as parcerias são de boca a boca, às vezes é por indicação, então não vai ter um contrato formalizado. Mas o ideal, sempre, o mundo ideal, né, é sempre ter um contrato para se resguardar disso, para não dar problema e por uma depois. Eu segurança. também, é uma segurança. Eu também já passei por alguns parceiros assim que não me deram resultados.
também negócios que não deu certo, que não foi para frente, mas é empreender, né? É o desafio Isso do é, empreender. Tu isso vai ter é, que, é comum, não é tudo as mil maravilhas. tu vai ter que dar um tiro no escuro às vezes para achar a luz no fim Isso do aí. túnel e dar um resultado bom. Às vezes dá bom, às vezes não dá. Mas tem que, por isso é importante fazer contratos, tá, galera? Façam os contratos bem bonitinhos. Façam um contrato. Leite Como não tem que lidar fazer um com. contrato se a Leite estiver assistindo. Olha ali, vamos fazer uma parceria aí, nós já nessa live. Não, vamos fechar. Como lidar com essa pressão e o estresse do empreendedorismo? Porque tem, gente. Ou se tem. Tem, porque a partir do momento que tu começa a empreender, que nem foi falado antes, é tu, né? Eu que divulgo nas redes sociais, eu que agendo, eu que compro material, eu que atendo, eu que sou a secretária, o RH, é tudo a gente. O marketing O financeiro, a marketing contadora. financeiro. Então, assim, tu tem que organizar. É tudo, né? Principalmente quem trabalha sozinho, né? É tu. Então, a gente às vezes perde a cabeça, assim, mas eu digo assim, uma dica que eu dou, se possível, ou façam terapia ou busquem recursos ali para Sensacional. porque é complicado, principalmente quem não é uma coisa nova, né, que não vem de sangue ou que não aprendeu com alguém, que tu chega e diz, meu Deus, agora eu vou começar a empreender. Aí tu começa, aí as coisas dão errado, daí não acontece como tu gostaria. Então, assim, é estresse, é dificuldade, não tem como dizer que não. Não é tudo maravilhoso, E tu começa a mas pensar em mil coisas ao mesmo tempo, né? é aí que. Ansiedade a mil. Isso aí. Então, E assim, essa questão de empreender, eu me lembrei de uma. Eu não sei se foi, eu acho que foi um vídeo no TikTok ou alguma coisa, algum comentário que eu ouvi de uma menina falando que assim, ela era estagiária e aí ela pensou, meu Deus, onde é que já se viu, tipo, eu atender clientes por telefone, tipo, ser secretária, não, eu só preciso redigir peça e tá tudo certo. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, se ela for empreender sozinha, se ela for trabalhar por conta, tu vai fazer tudo. tu é a Tu é faxineira, eu também, tipo, a faxineira, tudo, é tudo tu, não tem. Então, assim, se tem alguém aqui que está ainda cursando faculdade, faça de tudo um pouco, porque no futuro, se tu for empreender, tu vai fazer de tudo um pouco. E é bom tu saber de tudo um pouco, porque no futuro, se tu contratar alguém, tu sabe o que aquele alguém está Isso fazendo, se aí. ele está prestando um serviço bom ou não, né? E muitas vezes, Então, pode ir. não, pode falar. Muitas vezes diz, eu quero ser dona do nosso negócio, do próprio negócio, né? Ou é tudo tu que faz, ou tu vai lidar com pessoas que vão fazer essas coisas. E que às vezes é pior ainda, porque né, eu gosto das coisas do meu jeito, por exemplo. Então, assim, tu lidar com as pessoas que estão fazendo as coisas para ti, muitas vezes é pior, porque tu tá lidando com outra pessoa e acertar, né, essas coisas para que Aprender alinhe. Então, sobre personalidade, pessoas, né? isso aí. Então, que nem tu falou, tem que saber fazer para ti fazer e para ti também poder orientar quem tá fazendo para ti. Saber delegar. Isso, gente, eu assim, eu não cheguei ainda nessa fase. Eu não sei quando eu chegar nessa fase como vai ser, porque que nem a Laura falou, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer eu as coisas. Então, meu Deus, Eu também, eu gosto das coisas do meu jeito. Então, assim, se um dia eu tiver que mandar outra pessoa fazer, vai ser uma dificuldade. Então, assim, tem que buscar estratégias, buscar coisas para a gente não pirar. eu penso assim, que eu já penso, né, na minha cabeça mais controladora do jeito que eu sou, eu penso assim, eu vou estudar sobre gestão de pessoas. Parte de estudo de personalidade de pessoas, eu vou fazer o jabá agora, eu já aprendi no curso Sócios da Persuasão. Se você tem interesse, me chama no particular que eu te Ah, indico esse aí aí, o curso. já comentou várias vezes, é bem interessante. É para aprender a identificar se a pessoa está mentindo ou não e como persuadir clientes, e aí tu estuda personalidades de pessoas para conseguir melhor atender os clientes, né? Então é muito interessante.
Mas eu acho que eu vou fazer um curso de gestão, ter minha psicóloga do meu lado, para falar assim, ó, querida, aqui tu tá demais, aqui tu tá de menos. Porque eu tenho É medo bem também de importante. ser um chefe ruim, porque eu já tive chefes ruins, Sim. alguns, não todos. Então, né, a gente vai se colocar no lugar da pessoa que tá trabalhando contigo e tá trabalhando para ti, né? Então, enfim, gestão de pessoas, gente. Tá. Não sei. É importante. Principalmente se tiver uma equipe, né? A loja Dondoca colocou assim: empreender, significado ser louca, correr atrás de tudo e ficar louca de novo. Não, Exatamente. resumo, não dormir, ficar ansiosa, exatamente isso. Isso aí. É bem isso. Rafael, o problema é a nossa cultura. Pois é, Rafael, o Rafael mora no Nordeste, né, Rafael? Depois tu me confirma em qual estado, região, que eu não me lembro. No Maranhão, acho que é. Cada região, cada cultura é diferente. Eu sei que aqui no Também. Rio Grande do Sul a gente é mais faca na bota. Lá pra cima, não sei. Aí me conta em você, mas é mais, um pouco mais tranquilo. Eu sei que no Rio de Janeiro, também conversando com alguns parceiros, eles são mais frios também. E são mais desconfiados pela questão de roubo e essa questão, sabe? Então, cada região atende de uma Como assim? forma e tem uma cultura, sabe? Maceió. Ele falou. Maceió. Então eu não sei, Rafa, como que é ali, mas eu penso que seja um pouco mais tranquilo de boa, assim, pelo que eu tenho visto, assim, de parceiro e pessoas que eu já atendi de lá. E aqui é Enquanto, enquanto não mudar, nada mudará. Total, também tenho muita dificuldade em delegar. A Dondoca, a Dandara, né? Tu já contratou pessoas, né? Conta pra nós a experiência, Dandara, de contratação. de contratação, porque não deve ser fácil. Eu já trabalhei no, eu trabalhei no RH, né, na empresa Ah, é por verdade. 2 anos. Isso. Na empresa que eu estava antes de empreender, eu trabalhava no RH. Então eu já tive um pouco dessa De convivência, lidar enfim, né, óbvio com que eu, pessoas, né? mas é bem complicado. É bem difícil. Sim. Bom, gente, eu já acho complicado lidar com clientes, porque cada cliente quer de uma forma, cada cliente pensa de uma forma. Isso também é um assunto muito interessante, porque tá sendo para mim muito difícil lidar com alguns clientes. Alguns clientes é super tranquilo, tu fala, tá tudo certo, tudo ok, tudo tranquilo. Sim, são Agora mais. tem outros assim que são mais insistentes, então tu tem que dar mais atenção, tu tem que ter mais paciência. E às vezes, bom, eu particularmente eu tenho que respirar fundo várias vezes no meio dia. Mas isso até em questão de no próprio atendimento. Tem sempre aquela paciente que vai chegar e ela vai te sugar a tua energia, te fazendo as mesmas perguntas diversas vezes, e insegura e com medo de como vai ficar, será que vai ficar bom? E aí tu acaba até tu pegando aquela insegurança, né? Uma coisa que tu sabe fazer, e aí a pessoa começa a te questionar, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que vai ficar bom? Será que não vai dar nada? E aí tu começa a pegar aquela angústia da pessoa, então É lidar com os outros, complicado, né? tem que respirar fundo várias vezes. Assim, sim, lógico, como eu não tenho funcionário, pra mim eu não tenho essa visão, assim, mas de cliente, realmente, assim, tem os clientes que, como tu falou, Laura, eles te tiram, te sugam a energia, assim, e eu já tive até colegas advogados que eu tava negociando, e assim, eu fiquei meia hora no telefone e, assim, parecia que eu tinha ficado horas conversando com aquela pessoa e ela te suga a mesma energia, assim, é bem difícil. A Dandara falou assim: foi péssima. Fim de ano é a maior demanda, já é difícil diariamente. E funcionário hoje em dia busca por valor, não por trabalho. É verdade. Veranópolis tem muito potencial de trabalho, porém pessoas Não tem vontade. excelentes já estão contratadas. Sim, são N questões, né? E eu percebo que, pelo que os empreendedores me falam, no geral, assim, está sendo muito difícil contratar pessoas que fiquem e que queiram trabalhar efetivamente, sabe? Então, é uma questão bem complicada que eu ouço, assim, muitos empreendedores falando, as pessoas não querem trabalhar, só querem o dinheiro ou, enfim, No só RH, querem benefícios, sabe? na época, enfim, que eu trabalhei no RH, muitas vezes era eu, né? Separa uma ficha, que eu separava as fichas. Eram pilhas assim, né? Mas
se tu tirava 2 pessoas, era muito, porque assim, 3 meses num lugar, 4 meses no outro, 2 meses no outro. Aí tu vê, será que essa pessoa realmente, né, qual é o problema que não fica? Então, às vezes a pessoa quer só saber do salário e não quer saber do que realmente ela tem que fazer, A né? Então, resiliência dessa pessoa, né? Para lidar com as questões, porque, bom, são N questões, né? Mas, enfim. E aí, falando sobre resiliência, como que a gente lida com a parte profissional e a pessoal? Mistura, não mistura? Qual que é o desafio ali? Me conta, Laura. o desafio é grande. Porque a gente precisa separar, né? Não, não tem. Só que assim, eu às vezes se a pessoa me mandar mensagem à meia-noite, pedindo horário, e eu tiver com o celular na mão, eu sou uma pessoa que eu vou pegar e eu vou responder. Eu não consigo deixar a mensagem ali pro dia seguinte. Sim, Então acaba todo aquele estresse, né? Aquela coisa que a gente também já comentou, porque o ideal é assim, ter um celular, daqui a pouco um celular só para agendamento, só para questões da clínica, por exemplo. Isso até hoje eu estava conversando com a minha colega da gente fazer isso, né? Ter um celular só para a questão de agendamentos e questão da clínica. Porque a gente, tanto eu quanto ela, a gente não dei uma mensagem às meia-noite, às 6 da manhã, eu vou lá e vou responder. Então é bem difícil separar isso e até questão de organização, né? Organização financeira, por exemplo. Eu trabalho por atendimento, então eu recebo por atendimento. Então eu tenho a minha planilha com o que eu gastei de procedimento, de material, com o que é meu lucro, com o que é consumível. A gente precisa ter tudo isso bem estabelecido. sim. Porque senão o dinheiro vai entrar e aí tu pega aquilo, vira um monte e tu já não sabe mais, aí chegou na hora de repor material, por exemplo. Aí tu tá usando o dinheiro que daqui a pouco era teu ou que, né? Nossa, Então, isso é muito importante para quem tem produto e material, meu Deus. tem que ter. Eu fiz um dos cursos que eu fiz, assim, que eles. Um dos primeiros que eles disponibilizaram essa planilha e eu uso até hoje. Todo o procedimento planilhado, até às vezes a gente acha bobagem, mas tipo assim, ó, o algodão. Naquele procedimento eu uso 50 rodinhas de algodão. Então é tantos reais que eu vou gastar de algodão. A gente precisa ter tudo isso bem estabelecido para poder fazer essa organização, né? Sim, Só que às vezes acaba batido, muitas vezes acaba batido, mas a gente teria que ter essa, né? é aquele famoso meme, né? Ah, eu vou sair da CLT pensando que eu vou trabalhar menos do que 8 horas que eu trabalho Vai hoje. trabalhar 24 horas por dia, se tu não dormir, tu trabalha 24. Tu trabalha 24 e ainda tu sonha dormindo do trabalho. Não, as pessoas acham que é maravilhoso, né? Mas Assim, sim, é pela bom. questão da liberdade, eu penso que sim. Eu não voltaria a trabalhar CLT hoje, lógico, né? Tem N fatores, né, galera? A gente nunca diz nunca, né? Mas Isso. Mas a liberdade, enfim, que me traz, e as horas passam muito rápido, mas passam também, né? E passam bastante, bastante horas trabalhando. Mas isso é extremamente importante. Tanto é que essa questão psicológica do celular é muito importante. A minha psicóloga é uma que me falou assim: olha, Débora, no domingo tu não vai mais trabalhar. Eu falei, tá bom. Então, não vamos mais trabalhar. Então, para prevenir um burnout ou qualquer outra coisa assim, a gente, né, não trabalha. não trabalho. Por, Mas se porque, deixar, sim, isso que eu ia falar agora. Se me deixar, eu tô ainda trabalhando aqui, fico, não, virar a noite também não. Mas sim, continuo né? trabalhando. E responder mensagem no WhatsApp é um trabalho. Porque quando que a gente abre a mensagem, a gente está trabalhando, a gente está pensando nisso, naquilo, como resolver isso, como agendar, tá? Então, tá trabalhando, tá pensando naquilo. Isso Então, aí. uma coisa que me ajudou também bastante foi isso. Tipo assim, eu não separei meu WhatsApp, concordo que tem que separar, mas terminei o meu trabalho, meu expediente do dia, não vou mais responder mensagem no WhatsApp de trabalho. Vai ficar para outro dia. Nas minhas férias também. Eu tirei agora férias de 15 dias, gente, coisa que na CLT eu não tinha essa possibilidade. Mas no trabalho autônomo eu consegui me organizar. Mas também é difícil, tá? Não vou dizer que é super mega fácil, porque tu Porque depende se do tu não trabalho para trabalhar, tu receber, não né? recebe. Se tu não trabalha, tu não recebe.
Mas fiquei os 15 dias sem responder mensagem de trabalho no celular. Sim, eu consegui fazer isso. Então, é muito importante isso para nossa saúde mental, sabe? Porque senão vai chegar um momento que vai dar um tilt. E assim, às vezes, gente, quase sempre a gente não consegue separar. Eu, pelo menos, sei esse É, problema, a gente não consegue separar. eu tenho até hoje essa dificuldade, entendeu? Eu tô com o celular ali, agora, semana passada, que eu tava lá em casa, eu tava no celular, daí minha mãe até disse, mas larga esse celular um pouco. Eu disse, mãe, eu tô trabalhando. Eu disse, só em meia hora que eu tô aqui sentada, 4 pessoas me chamaram para trocar horário, para dizer que não vinha, para não sei o quê. Então, querendo ou não, é um trabalho, tu tá ali, e sou eu que faço, então tu não tem. E tu não tem, até tu não ter uma secretária ou separar os celulares, é assim, né? Tu Ou, acaba. tipo, estipular, né? Não responder enquanto eu não tô trabalhando. Eu Mas depende. Eu até botei uma mensagem automática, né? Será respondido em horário comercial ou assim que possível. Eu também. Mas, mas Às vezes a gente responde antes. Vocês não é, vão, não vão, não, a fofoca não vai sair daqui, tá, gente? A gente trabalha só em horário comercial, tá? só não mande mensagem de noite que eu não vou responder. É. Rafa falou, tudo isso é por conta da educação que tivemos ao longo do tempo. É cada um, né? É, Amanda colocou 48 horas, kkkk. Sim. é, é. Rafael, trabalhar 24 horas é complicado, mas é que eu amo. Imagine trabalhar 24 horas fotografando e produzindo banda e eventos. Aí não tem horário, né? Para quem é fotógrafo, realmente final de semana vai, né? É, O corpo pediu descanso os últimos 6 meses. E isso eu sempre bato na tecla no meu Instagram. Percebeu que precisa de descanso, percebeu que precisa de férias, tira. Nem que seja um final de semana, um feriado, uma semana que seja, mas tira. tem Porque que aí depois tu vai voltar muito melhor do que tu estava, né? Então, antes de perder cliente, antes disso, foi o a que eu gente fiz, chega tá, num gente? ponto que até, né, nós precisamos desse descanso, então a gente começa a Sim, ficar até sim, estressado, e aí tu acaba passando isso pro cliente, pro paciente, e acaba sim. não sendo legal, né? Isso, e aí vai a questão da tua concorrência que a gente falou antes, né? A questão de tu ter um atendimento bom. Tu E aí, já se não tu não tá consegue bem, tu oferecer da melhor forma possível e isso vai te gerar um resultado negativo, negativo. né? Foi isso que eu fiz, por isso que eu tirei férias, tá, gente? Pra não gastar meu réu primário, tá? Às vezes. Porque, porque tava difícil, gente, tava difícil. E por fim, como superar o medo do fracasso e não desistir, sabe? Porque, gente, a gente não tem motivação todo dia, né? Não Não. temos. Então, como lidar com isso, sabe? Olha, eu vou te dizer que a primeira a gente tem que estar na área porque a gente gosta, tá? Se não, é pra te chutar o balde, né? Como dizem, é bem fácil. Tu tem que amar muito o que tu faz. Eu, por exemplo, né, que eu disse, eu trabalhei 10 anos numa empresa que era familiar. Então, assim, se eu quisesse, eu estaria lá até hoje. Né? Eu Sim. não tinha essa necessidade. Mas por amor à profissão, né? Eu não vi que eu gostava dessa área, acabei, enfim, me formando. Mas várias vezes a gente pensa em desistir. Já teve uma época, o ano passado, que eu, até se a Amanda está assistindo, a gente já conversou sobre isso também, que nós já pensamos em mudar de profissão, né? Devido a tudo isso, a questão do estresse, do trabalho, de concorrência, de ter esse... Enfim. Então, eu já pensei em desistir, tá? Já pensei. Pensei em vou fazer outra graduação, enfim, pensei em diversas coisas. Tanto que a decisão que eu tive foi mudar para Bento, né? Sair de Veranópolis e vir para Bento Gonçalves. E foi uma estratégia. Isso aí. Inicialmente eu vim para trabalhar numa clínica, né? Que a minha ideia até era ficar nessa clínica CLT por mais tempo. Mas tem todas essas dificuldades, mas eu amo o que eu faço e trabalhar por conta, apesar de todas essas coisas que tem, tem as suas vantagens também. Então eu não Sim. consegui ficar muito tempo como CLT dentro da clínica. E eu acabei optando por empreender de novo, né? Sim. Voltar a atender sozinha. Tenho hoje, por isso que eu digo, hoje essa dificuldade, que faz o quê? Uns 2, 3 meses que eu comecei a atender sozinha em Bento Gonçalves, numa cidade que ninguém me conhece, né? Então,
essa questão, né, dessa dificuldade que a gente pensa em desistir muitas vezes. Sim. Mas como, por isso eu digo, eu amo o que eu faço. Eu hoje, sim, eu já tentei pensar em outras coisas, mas eu não me vejo fazendo outras coisas. Porque eu Sim. amo isso. Então, a gente vai pensar em desistir diversas vezes, porque é muito difícil, né? Em qualquer área. Sim. E Também tu pode principalmente se tu dar começa sozinha sem isso apoio, aí. né? Tu pode dar, né, também a tua opinião, né, sobre isso. Então, é difícil. Então, a gente vai pensar em desistir, mas a gente precisa, amando o que a gente faz, a gente tem uma forcinha a mais para seguir, né? Para pensar em estratégias, em coisas diferentes, para que a gente possa seguir na nossa área, né? Então, como eu disse, como eu já pensei em desistir, a minha estratégia foi mudar de cidade, uma cidade maior, uma cidade diferente, enfim. E aí hoje, Eu, graças a Deus, eu consegui essa parceria que está me ajudando bastante por ela ter também uma demanda maior. Então a gente tem uma troca bem legal que entra a questão das parcerias, que são importantes também. Então, sim, eu acho que assim, o que me salvou todos esses anos foi parceria, assim, foi. E assim, é questão de estratégia, sabe? Tu vai ter medo de fracassar, tu vai ter vontade muito de mesmo. desistir, mas tu tem que persistir, né? E essa questão do medo e da vontade de desistir, eu penso que seja tipo assim, eu vou ter disciplina, sabe? Todos Isso. os dias eu vou me programar, não desistir, fazer aquilo que eu tinha me programado para fazer e vou colocar em prática as minhas ideias e não ter medo do que os outros vão falar, não ter medo do que os outros vão te julgar, porque Isso aí. nas redes sociais muitos vão te chamar de blogueirinha, tá? Isso. E só que o blogueirinha às vezes não. Na maioria dos casos te dá retorno. Então, se tu trabalha com redes sociais, não tem medo disso, porque as pessoas lembram de ti, é o teu marketing. As pessoas, se tu fala todos os dias, mesmo que seja enjoativo nas redes sociais, sobre o que tu trabalha, as pessoas, no momento que alguém perguntar para essa pessoa quem ela indicaria, ela vai lembrar de ti. Então, assim, o Instagram, enfim, as redes sociais dão retorno, mesmo que indiretamente, mesmo que com poucos seguidores, dão retorno e trazem parcerias também. E então a minha dica que eu dou é ter disciplina, sabe? Isso É aí. traçar o plano. Se tu tem um plano A, ter um plano B e fazer. E rodando a roda, ir atrás de parceria, ir atrás de cliente, e aplicar estratégia, e ir atrás de estudar também. Se Tipo, por exemplo, atualizar. o que estão fazendo na minha área que vem do certo? Vou tentar aplicar também, por que não? Né? Sim. E, e ir atrás da tua estratégia, do teu negócio, sabe? E fazer, lógico, eu sempre indico fazer mentoria, fazer trabalhar com parceria, com pessoas que são acima de ti, que já tiveram resultados que tu quer ter, que aí tu vai ter um caminho muito mais próspero, creio eu, né? Do que se for alguém que tu não conhece ou que não tem resultado. Isso também vale para a questão de saber o profissional que tu está contratando, né? Mas daí a gente vai falar de outra parte. Isso que tu falou de não dar, né, não dar bola para o que os outros falam também é bem importante, porque todo mundo vai dar a sua opinião, né? Todo mundo vai dizer, tá ficando louca, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então a gente Principalmente no precisa, início, né? então a gente precisa seguir o nosso coração, principalmente, né? Eu posso falar muito disso porque eu fui muito julgada por querer atuar na área da estética. Quando eu disse, não, eu vou ser esteticista, eu vou trabalhar nessa área. Né? Tive muito apoio, mas também tive muito julgamento lá. Né? Um dia eu ouvi que não era uma profissão palpável, tá? Então, assim, muitas pessoas já me disseram, mas pra que tu vai fazer isso? Né? Pra quê? Então, assim, a gente não pode dar ouvidos para as outras pessoas. Claro, se for pessoas que estão te dando uma orientação que vai ser construtiva e que vai te ajudar, ok. Mas muitas vezes as pessoas só falam da boca para fora, só para não sem experiência nenhuma. Então, é bem importante a gente não dar ouvidos a tudo que a gente escuta e seguir o nosso coração. É bem importante quando a gente. Porque vai dar errado.
Algum momento, alguma coisa vai dar errado. Isso É, se alguma, conversar com sim, grandes empreendedores, não teve tudo que não, começou a ficar perfeito. vários faliram, né? Sim. E eu penso que, assim, eu penso de dar errado na questão da estratégia, sabe? Às vezes tu aplica uma estratégia e Sim, não dá isso. Às certo. vezes, ai, Mas isso não quer dizer que o teu imagina. negócio vai falir. Por Isso quê? aí. Eu, eu pensava muito, eu tinha muito medo, tanto é que fui para psicóloga e eu demorei 2 anos para sair do local onde é que eu estava, para definitivamente ter a confiança de montar o meu próprio negócio. Então foi caminho aí. Essa questão do medo de falhar, nossa, me vinha muito na mente. Então, tipo assim, eu pensava assim, bah, vários empreendedores faliram, eu vou abrir meu primeiro negócio, eu vou falir também. Mas isso não quer dizer, quer dizer que daqui um pouco tu vai errar algumas estratégias, alguns Sim, caminhos que vão ser errados. Mas a questão é confiar em ti, né? Tem muitas sim, coisas que podem dar certo, tem muitas coisas que vão dar positivo e que tu vai ter orgulho de ti, sabe? Tu vai falar assim, meu Deus, olha o que eu consegui. Eu me lembro que quando eu fiz a minha especialização e eu comecei a trabalhar com o registro de marca, com a propriedade intelectual em si, muitas pessoas falavam, nossa, mas não é uma área rentável, tipo, é que nem tu falou, sabe, Laura, não é tipo, que área? Porque nenhum advogado vai para essa área. E é verdade, sim, me digam quantos advogados que vocês conhecem que trabalham com propriedade intelectual. Eu conheço os meus concorrentes, né, aqui da cidade e tudo mais. Mas, assim, são pouquíssimos. um pouco. Então, é uma área que realmente eu fui, que são poucas pessoas que trabalham. Lógico, no Brasil inteiro temos vários Sim, profissionais. Mas aqui na região, assim, dos meus colegas de formação, só conheço eu. Então, realmente foi bem difícil. E aí eu fui contra a maré e falando, não, eu vou para essa área, eu vou estudar, é uma área que me interessa, que eu gosto. isso aí. E tu E vai estar hoje muito mais feliz e fazendo hoje isso. Que... tem gerado muitos frutos. Eu me orgulho muito da minha trajetória, do que eu fiz, porque eu fui atrás, e eu fui atrás de parceria, e hoje eu atuo assim, vou puxar o jabá para o meu lado agora, hoje eu atuo em mais de 5 estados, tenho uma marca, eu tô fazendo registro de uma marca internacional, então eu acho foda, sabe? Porque eu Isso comecei aí. sozinha, do zero, então dá vontade de chorar, gente. É Pior difícil, sabe? Eu sou coração duro, eu sou uma pessoa fria, mas assim, dá orgulho mesmo, sabe? Tipo, de falar assim, bah, eu consegui, ó, e consegui parceiros, assim, grandes e, sabe, enfim. Hoje, pensando no que eu consegui, pensando lá atrás, que tipo assim, meu Deus, eu nunca me imaginei que eu fosse conseguir isso, sabe? E isso é a parte positiva de empreender, porque é tu para ti mesmo, tu tem as consequências, as responsabilidades disso, mas os resultados também são teus. O isso sucesso ele aí. é teu. A gente Então, fala da parte difícil, mas tem com certeza a parte boa, né? Então, se tu colocar a cara tapa. Então, a minha dica, assim, gente, coloquem a cara a tapa, tá? Vão, façam parcerias, que nem eu na não academia, quem tava aqui desde o chega início na da live. Vamos academia. lá, vamos fazer uma parceria, o que que tu acha? Eu tô toda hora, gente. Mas O que que tu mas acha não de fazer uma adianta. parceria? Mas é assim, né? É assim, o empreender tem que estar sempre em evolução, tu tem que estar sempre correndo atrás, né? Tem toda é difícil, mas assim, que a gente falou, tu vê aonde tu chegou, tu vê tudo que tu conseguiu, que tu conquistou, toda a tua trajetória, a gente se sente orgulhosas, né, Sim. de nós mesmas, porque a gente vê que é por um esforço. E quando a gente gosta, por isso que eu sempre falo, primeiro de tudo, tu tem que gostar do que tu faz. Porque senão tu vai desistir muito fácil. Se tu não gosta ou se tu tá muitas vezes por dinheiro, porque a área da estética é uma área que muitas vezes as pessoas entram, é uma área que tá em alta, então eu vou começar a fazer porque dá dinheiro. Mas se tu não gosta daquilo que tu tá fazendo, se tu não tem amor por aquilo, tu não vai conseguir ir muito longe, né? Então, primeiro tem que gostar e aprender com os erros, né, com as dificuldades e tentar sempre ver o lado positivo disso. O que que a gente consegue fazer diferente com isso que não deu certo? É.
Super concordo. O Rafa colocou planejar, dirigir, controlar e agir é o que todos nós devemos fazer. Em resumo é isso, né, gente? Isso aí. Laura, eu gostaria de agradecer muito a tua presença nessa Eu live. que agradeço o convite. Foi Pode me convidar muito outras vezes, que legal. eu gosto de conversar. Sim, foi muito legal. Foi uma live muito, muito bacana. Eu acho que a gente pode dar várias dicas e para o pessoal que está aqui trocar várias ideias com quem esteve conosco. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem um ombro amigo aí, chamem a Com gente, certeza. que a Pode gente, chamar. A gente compartilha as. a gente se ajuda entre si e a gente vai seguindo, né? Um apertando a mão do outro e vamos lá. Isso aí. Que não podemos desistir, né? Não. Desistir jamais. Então tá, gente, muito, muito obrigada Obrigada, mais uma pessoal. vez, mais um dia por essa live. E agora eu vou jantar e vou me botar embaixo das cobertas, que tá Tá frio. bem frio. Um beijo, gente. Até Beijo. a próxima. Tchau.